Boa noite para quem é de boa noite. Hoje eu vou bater um papo com o DJ Lúcio K. Chama na vinheta. Chama na chincha! Chama na chincha. Música, informação, bate-papo e chambração. Nas noites de quinta-feira, a partir das 20 horas. No canal Tocaia TV. Chama! Na chincha! Chama! Boa noite para quem é de boa noite. Agora, oficialmente, começando a 8ª edição desse programa Chama na Chincha, onde a gente convida DJs, pessoas, conhecidos, personalidades, para bater um papo aqui. Muito boa noite para todos que estão aí já. Se apresenta, DJ. Oi! É verdade, essa foi uma dica do Lúcio K. Realmente, vamos seguir. Eu sou DJ Rose, vocês estão no canal Tocaia TV e daqui a pouquinho a gente já vai colocar DJ Lúcio K para bater um papo com a gente. Muito boa noite, galera. Aqui eu sou o DJ Micheletti. Reforço o que a Rose disse. O próprio Lúcio K nos disse, vocês têm que se apresentar no início do programa. Então a gente não vai mais perder esse costume. Já nos apresentamos, mas o mais importante aqui da noite é o nosso convidado, que nesse momento já está em cena. Dá um salve pra galera. Seja muito bem-vindo ao Chama na Chincha, Lúcio K. E aí, pessoal, beleza? Brigadão. Pô, é bom vocês apresentarem, porque até hoje eu chamava você de Michelete. E você acabou de dizer que é Michelete, né? Fica à vontade. Na verdade, eu deixo Tá as vendo? pessoas pronunciarem como acharem melhor. Muito bem-vindo. Obrigado por nos acolher e aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês, Jonatas e Rose. Obrigado. Aê, muito massa. Bom, vamos começar logo. Tô ansiosa por esse papo. Só queria também deixar aqui o meu agradecimento. Que bom que você topou bater esse papo aqui com a gente. A gente admira muito o seu trabalho e você é referência pra gente. Lúcio, Obrigado. a gente tem o costume de começar o bate-papo perguntando o nome do entrevistado e como que você gosta de ser chamado. Então, por favor, se apresente e fale um pouquinho de você. Pois é, meu nome é Lúcio Queiroz, né? E o K, inclusive, veio porque eu tocando no exterior, não dava certo botar Queiroz. O pessoal dizia Queiroz. Daí eu tive que começar a escrever com o K para ser o Queiroz, e daí adotei o K brasileiro, abrasileirado, claro, né? Quando eu voltei, que eu via que era um nome que soava bem, e o K tem vários significados e tal. E já tinha um ídolo meu, o Edu K. Depois de mim vieram outros Ks, né? Mas já tinha o Edu K, que é o multi-homem, né? Sempre foi um cara inspirador. E é isso, eu sou o DJ Lúcio K, DJ desde os anos 80. Isso Esse aí. aqui é meu estúdio, minha bagunça. Massa, muito obrigada por receber a gente aí no seu estúdio, valeu. Então você tem uma carreira longa e sólida. São mais de 20 anos de carreira, é isso mesmo? Não, 32 agora, porque desde o final dos anos 80, né? Então muita coisa mudou desde lá, incrível como tudo muda, né? Incrível como é uma profissão também paralela à tecnologia, né? Que vai ditando novas fases, né? Novas tendências. Lúcio, a gente acho que pode dizer aqui que nós somos DJs de uma geração um pouco mais nova, digamos assim, né? Então, Sim. eu quero muito saber como que era antes, né? Se você puder remontar e viajar com a gente no tempo e puder nos contar como foi o início da carreira de DJ para você e principalmente esse cenário nos anos 80, seria lindo você nos contar isso. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando vai adorar ouvir a respeito disso. Olha, eu tô em Salvador, né? E eu fui criado aqui. Então a música que tocou agora, Bahia, né? Uma homenagem à Bahia, que eu gosto tanto. E fui criado aqui, mas eu saí daqui com 23 anos, porque eu achei que era muito verde ainda para o cenário musical. E, inclusive, a Salvador, principalmente Salvador, né? Posso dizer por Salvador, tem uma cultura que é meio hermética. E isso tem um lado muito bom. Porque eu lembro que nos anos 80, os intelectuais daqui que escreviam nos jornais, eles eram muito protecionistas, né? Diziam assim, não vamos ficar com essa coisa gringa, não vamos ficar com essa coisa do pessoal, né, colonizador.
E daí, e por um lado, foi legal, porque isso permitiu a criação da personalidade musical dessa cidade. Isso permitiu o surgimento do axé, que é algo diferente, criado aqui. E, sabe, porque não tinha aquela coisa, vamos copiar um gringo. Então, assim, quando eu tinha 20 e poucos anos, assim, quando eu tinha 16 anos, eu soube que eu era um DJ. Me atraiu muito porque era o cara que, além de estar à frente em tendências musicais, ele manipulava a música. Então eu consegui destaque muito rápido aqui, porque eu aprendi a fazer montagem em deck de rolo e comecei a fazer os megamix. E aí o pessoal fundaram a Manchete FM, que é uma rádio jovem aqui, e o cara veio aqui em casa me contratar quando eu tinha 16 anos para trabalhar na rádio, né? Contratar não, né? Que assim, esse moleque, ó, a gente tá fazendo um favor para você, faz o programa aí, você usa o espaço de divulgação. Mas funcionou, porque rapidinho se formou uma cena. Para minha surpresa, a cena que se formou foi na periferia, porque Salvador, para quem não conhece, a orla de Salvador é a elite, é o colonizado. E a verdadeira Salvador está na periferia, né? Mas assim, foi gentrificada a orla, veio muito imigrante de outros estados, né? Veio o pessoal trabalhar em Camaçari, que foi o caso do meu pai, que era um polo, né, de industrial. Então, e daí a gente comecei a ouvir rádio, as coisas de Nova York, Londres e tal, mas foi interessante, porque eu trazia essas coisas, naquela época tinha mentalidade, não, DJ é o cara que pega disco importado e toca aqui, e mostra pro pessoal aqui, né? Então, mas foi interessante, porque tudo que a gente mostrava não fazia muito efeito na zona rica da cidade, né? Apesar de ser a primeira rádio jovem em audiência, o pessoal ouvia, gostava, mas não tinha aquela paixão. E quando a gente começou a tocar um ritmo que é mais latino, que era o Latin Freestyle, né? É um groove. Isso aí teve um apelo incrível na periferia, e aí eu muito cedo comecei a ganhar muito dinheiro com rádio, porque todo mundo ligava, e aí vem fazer o baile aqui, a gente te dá 50% de bilheteria. Aí voltava para casa com aqueles sacos de dinheiro, aquelas notas de R$ 1, né, amassadas, que era tudo baratinho, R$ 1, R$ 2, mas porra, chegava a dar 4.000 pessoas, como em Periperi, Paripe, bairros mais populosos da periferia daqui. Então, assim, daí rapidinho eu que era um cara meio nerdzinho, né, uma família mais privilegiada, né? Tenho o privilégio de ter essa casa aqui, né? Que é herança da família. E eu de repente comecei a ver o povo de verdade, né? E curti muito isso. E desde então eu sempre me identifiquei com a periferia, com a cultura negra, sabe? Às vezes que eu fui mais feliz no geral foi tocando para um público mais pobre, e o público também mais negro, mais conectado com o ritmo, com a dança, né? Então, às vezes eu costumo dizer, sou um DJ que sou um cara que nasceu com a cor errada, porque eu me sinto tão à vontade nessas culturas, né? E daí, isso, nos anos 80 era uma doideira, só pra vocês terem ideia, né? Comecei a fazer equipe de som, e a gente comprava aqueles toca-discos de plástico, né? Sem pitch, fazia a mixagem no dedo, né? E aí, quando levava o toca-disco de plástico para festa, dava aquela microfonia, porque o toca-disco vibra com grave, e a agulha capta e começa a fazer que é o rumble, né? A microfonia dos graves. E aí a gente tinha que voltar. Eu tive essa ideia, voltei em casa e botei cimento dentro do toca-disco, abri o toca-disco, todos os espaços em branco do toca-disco, meti cimento, e o toca-disco passou a pesar uns 10 quilos e segurar bem mais o grave nas festas. Então era isso, a gente fazia o nosso feltro, a gente fazia o nosso fone de ouvido, né? Era bem diferente nos anos 80, tínhamos que improvisar na tecnologia, né? Pode crer. E como é que você começou a se interessar por música e por pesquisar música? Você começou a trabalhar com isso aos 16 anos, mas como que você começou a se interessar por essa função ou por pesquisar mais música? Conta pra gente. Na verdade, meu pai sempre gostou de música. Ele é aqueles caras que tinha aqueles equipamentos gigantes e adorava, né, ostentar aquilo. E não deixava eu mexer, né? Eu tinha, sei lá, 8, 10 anos. E eu tinha que, quando ele ia para o trabalho, eu tinha que anotar todas as posições de todos os knobs do equipamento.
para poder ouvir música ali, curtir e depois botar tudo na posição certinha, porque se tivesse algo fora do lugar, ele dizia, alguém mexeu aqui, não mexe no meu som. E daí, mas assim, começou com amigos meus me chamando para uma matinê quando eu tinha 16 anos. E eu inicialmente gostei muito mais da dança, né? E das garotinhas ali, que tinha sessão de lenta, de chamar para dançar. Mas os meus amigos, eles ficavam colados no DJ. E o DJ era um DJ muito significativo aqui em Salvador, o Paulinho. Ele tinha substituído o Wilson, que é praticamente o primeiro DJ aqui de Salvador, que eu ouvia os programas de rádio do Wilson, que era uma referência em manipular música, fazer montagem e tal. Então, inicialmente eu estava lá mais pela dança e tal, mas depois comecei a me conectar com uma música, porque meus amigos falaram, vamos fazer uma equipe de som e tal. E eu notei que eu tinha muita facilidade com ritmo, né? Ele disse assim, não, pô, a gente conseguiu 2 toques com pitch, então vamos botar no mesmo BPM, que é difícil quando você não conhece nada e tem que ser autodidata, né? A gente sabia por alto, assim, porque os DJs não entregavam muito, não tinham paciência de ensinar. Desculpa E aí interromper, eu senti- só por curiosidade, mas nesse momento vocês usavam esses termos mesmo, BPM e tal, ou você só tá falando assim pra gente entender melhor? Sim, usávamos esses termos já, porque a gente era muito interessado e começou a estudar essa geração que estava rolando em São Paulo, Iraí Campos, né? E a geração de DJs do Rio, e a gente começou a rolar uma revistinha, DJ Sound, umas coisas assim, que era quase um jornalzinho assim, alternativo. E a gente tentava ler tudo, a gente não tinha muita informação. Por exemplo, o gênero que estourou aqui, que é o Latin Freestyle, é um gênero que veio ali dos guetos dos jovens adolescentes de Miami, Nova York, assim, filhos de porto-riquenhos, filhos de cubanos, entendeu? Então, era uma música latina feita para adolescentes, sempre falando de amor, sempre sofrência. Acho que esse é o apelo. E aí começou a rolar uma cena grande aqui a respeito disso, né? Eu perdi um pouco o fio da meada, mas pergunta aí. Quem tiver pergunta para Lúcio K também, pode colocar aí no chat. A gente vai encaminhar aqui para o nosso convidado da noite. E Michelete. daí a gente não tinha informação, é isso. Desculpa, eu lembrei aqui o resto da Oba, história. manda ver. A gente não tinha muita informação, porque não tinha internet, né? Então, por exemplo, esse gênero que anos mais tarde descobrimos que se chama Latin Freestyle, mas a gente não sabia o que era. Inclusive era um gênero desprezado no Rio de Janeiro. E eles mandavam os discos para cá, meio que estavam encalhados. Vamos mandar para esses moleques aí de 16 anos lá de Salvador, vamos mandar esses discos que estão encalhados. Que era esse, no Rio de Janeiro batia muito o Miami Bass, o Melody, né, que eles chamam, que é o tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum. E aqui o que pegou era tu, tu, tch, tu, 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 tch, tu. Era outro passo, outro groove, outra coisa, era uma coisa mais latina, né? Então a gente chamava, eu não sabia o que chamar, eu batizei de Miami Beats, e até hoje chamam de Miami, até hoje existe uma ceninha, entendeu, aqui. Mas é isso, basicamente saí de Salvador com 23 anos e voltei agora com 45, 44. Uau. E eu ia perguntar também, de onde que vocês tiravam as informações, né? Você comentou de uma revista, mas era mais no boca a boca, e pelas rádios também, como é que vocês pesquisavam o material? Sim, era muito difícil, né? Muito difícil. E depois, até hoje eu lembro, depois, assim, a única publicação musical era a revista Bis, que era uma revista extremamente fechada, conservadora, preconceituosa a respeito de música eletrônica, a respeito até de ritmos de guetos, né? A gente viu o que deu, quem acompanha a história, né, da música brasileira, viu o que são hoje os resquícios da revista Bis, né? Os caras aí que até hoje ficam atacando música brasileira de gueto, porque são preconceituosos, porque acham rock and roll gringo a melhor coisa do mundo. Então, apesar de eu não gostar daquilo, e hoje em dia gostar menos ainda, era o que tinha à mão, revista Bis, e o jornalzinho dos DJs, e algumas comunicações aqui e ali, porque na rádio a gente recebia as coisas das gravadoras. Era aquela época que recebia muito disco promocional, né? E é interessante que nos anos 80 as gravadoras investiam nos DJs. Investiam, porque também, principalmente
no Rio de Janeiro, eles começaram a chamar DJs para organizar coisas da gravadora. Por exemplo, a Sony chamou o Rodrigo Vieira, que é o filho da Suzana Vieira, que é um excelente DJ, um dos mais impecáveis que eu já conheci, mais gente boa também. Hoje em dia é um grande empresário da Sony Miami, mas ele que chegou e disse assim, não, vamos fazer a série Promo DJ. Então, a gravadora deixava na rádio um pacote, vocês têm 5 DJs, toma aqui 5 promos para os DJs. Então rola tudo isso. Eu posso até mostrar daqui a pouco alguma coisa assim que tipo as single do DJ Marlboro, a gente recebia o single, uma faixa só de cada lado, entendeu? Fica à vontade para mostrar. Qualidade boa, 45 RPM. E era isso, tem muitos promos aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho o meu estúdio, né? Massa, mostra aí. Aqui tá a bagunça aqui atrás. Eu comprei esse monitor de 50 há pouco tempo, pagando em 30 vezes. Mas é muito bom, porque equivale a 4 telas, né? Você pode organizar e é tranquilo ver de perto, que é um QLED e tal. E aqui tem caixas de discos ali, e aqui também tem mais discos, e tá bagunçado, mas tem. E aqui ainda tem mais discos, tem as caixas lá em cima. Cheio de vinil, apesar de eu não ser colecionador de vinil, né? Eu não tenho essa tara. Na verdade, eu gostava de colecionar muitas coisas, e acho que é uma coisa muito masculina, né? Mas quando eu saí de Salvador, eu fiquei 2 anos viajando, só com a mochila. Então foi a minha experiência com a Europa, tocar na Espanha, morar na Espanha, trabalhar com alemães, com italianos. Então, quando eu voltei desses 2 anos, eu parei com todas as minhas coleções. Inclusive a neura de ficar procurando vinil, em sebo. Claro que se eu vejo um sebo, eu vou parar e sempre compro até hoje. Mas não me considero colecionador, entendeu? Então aqui é assim, metade é dos meus discos, 1/3 é meus discos, 1/3 os discos do meu pai, que eu herdei, e 1/3 os discos da equipe de som que a gente tinha nos anos 80, que era uma coisa à parte, né? A minha coleção pessoal. Qual era o nome da sua equipe de som? Eu tive a Super Dance, porque eu fiquei famoso aqui na cidade com uma montagem chamada Super Dance. Tem até no YouTube aí, se você botar DJ Lúcio, naquela época não era Lúcio K, DJ Lúcio Super Dance 1, Super Dance 2, era isso, as montagens que eu fazia no deck de rolo. E a primeira delas, acho que foi 88, ficou 1 mês na rádio como mais pedida, em primeiro lugar. E daí eu botei aqui o nome da equipe de som de Super Dance. Que legal. Lúcio, desculpa a minha ignorância, mas você poderia me explicar o que é o deck de rolo? Você falou e eu, assim, não sei o que é. Deck de rolo em inglês se chama Reel to Reel. Aqueles decks antigos quadradões que tem os 2 rolos, né? Uau. Os 2 rolos que passa a fita por baixo. E a montagem você gravava o som, separava a música ali no cabeçote, parava o comecinho da batida, marcava com um lapisinho. Não. Depois tirava, marcava onde você queria cortar, o começo e o final, e depois tirava a fita, cortava com gilete, emendava com uma fita tipo Durex, que é splice tape, e assim você ia fazendo as montagens. Eles usavam isso nas gravações, porque eles gravavam naquela fita de rolo grossa nos estúdios antigamente. Eles usavam esse método também para fazer as edições, mas a versão caseira é mais fininha e tal. Uau. Então é isso, deck de rolo. Completamente Era analógico. da época do deck cassete também e tal. Muito bem. Então eu vou aproveitar e vamos fazer o gancho. É o seguinte, a gente falou aí, né, do final dos anos 80, momento que você começou a atuar como DJ. No seu release, você diz aqui, né, que é DJ desde o final dos anos 80 e produtor musical desde os anos 90. Sim. Então, conta pra gente, né, você já falou aí da questão de estar atuando dentro de rádio, ter acesso a material e estar editando isso. Conta pra gente como foi o desdobramento dessa carreira. E, inclusive, eu encaixo uma pergunta do Nel Ferreira, porque ele pergunta aqui, qual a primeira track que o Lúcio editou ou produziu que marcou? Acho que em parte você já respondeu, né? Mas aproveita para falar mais. Tá.
Não, realmente assim, o primeiro sucesso que eu editei foi uma montagem, né? E daí, até hoje, a montagem me acompanha. Quando eu criei o Live Mashup em 2008, também era uma montagem ao vivo, né? Possibilitava pelo Ableton Live. Mas, assim, eu manipulava a música. Mas quando eu voltei dessa viagem, que eu fiquei 2 anos de mochila, aí eu quis começar a aprender a produzir. Mas, assim, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu estava chegando no Rio, eu tive a família me ajudando onde ficar lá, mas é difícil você chegar numa metrópole e ser absorvido, né? Eu lembro que eu fiquei muito tempo tocando em matinês matinê não, happy hour e boates pequenas, e eu lembro que eu ganhava R$50 por noite, assim, né? E fiquei muito tempo nessa até ir para um estúdio, descobrir um estúdio onde o cara me cobrava R$30 por hora e eu levava as ideias e ele programava. Daí eu fui aprendendo a programar no Sample, Akai 1000, Akai 3000 depois, e os sequenciadores, os multitracks, fui começando a aprender como produzir música. E em 98 eu dei muita sorte, porque em 97, né, eu fiz uma música que é uma grande montagem, um grande Frankenstein, e estourou no Rio de Janeiro. E em 98 saiu uma coletânea de uma festa lá chamada Moonlight, que foi a primeira música que me deu um dinheiro. Eu lembro que na época eu era duraço e me senti super rico, porque de repente vendeu 300 mil cópias e caiu R$16 mil na minha conta. E foi um momento marcante, porque eu falei, olha, eu não vou mais me prostituir como DJ, porque eu fazia qualquer coisa, né? Por exemplo, eu não gosto muito de rock, mas fazia festa de rock se fosse necessário, sabe? Tocava de tudo. E a partir desse momento eu senti com poder de dizer, não, a partir de agora eu só vou tocar o que eu gosto, eu só vou mostrar para as pessoas o que eu amo, o que eu acredito, o que eu acho que vale a pena ser mostrado. Eu vou poder me prostituir muito menos. Porque, na verdade, todo mundo se vende de uma certa forma, né? Você estabelece seu limite. E daí foi isso. Essa montagem foi bem... Eu estava conversando com vocês antes de começar o programa. Foi bem significativa por isso, que a primeira faixa que me deu algum dinheiro, e de quebra ainda começou um movimento no Rio, porque como eu fiz com pedaços de outras tracks, saiu pela Som Livre, eu não sei como é que não teve problema de direito autoral na época, e até a guitarra do Nirvana, Smells Like Teen Spirit, eu usei. Mas começou um movimento de vários DJs fazerem música também, sampleando pedaços de outras, que até se chamou Techno Beat na época, esse movimento. E tinha o Robson Vidal, que era um DJ que embarcou muito nessa, começou a lançar muita coisa, refazendo, né, grooves e batidas e tal. Então, eu acho que essa faixa é interessante. Vamos ouvir um pedacinho? Vamos. Mostra um pedacinho aí. Tá, então vamos soltar aqui. É uma grande colagem, uma grande montagem, né? Chama-se Groove Call, certo? Groove Call. Groove Call. Então vamos lá, Lúcio K. Em que ano? 98. Tipo, seria a chamada pro groove, né? Pedacinhos, né, das coisas. Jonas, vê se dá pra pular pra parte do rock and roll, que é tipo assim, 2/3 da faixa. Opa. Deixa aí. Aí entra o tribal. Batida roubada na cara de pau, assim, de outras coisas. Um pouquinho mais pra frente, chegou o rock and roll. Clássico dos anos 70, né? Aí.
Então, foi muito interessante. Pode abaixar um pouquinho aí, a gente continua conversando. Pode falar. Foi muito interessante porque o pessoal começava a me ligar e dizer, olha, sua música tá estourada no meu baile aqui, tem que tocar 3 vezes por domingo, você tem que vir aqui. E foi incrível. E a Som Livre me procurou e disse assim, vamos lançar, gostamos da sua faixa, tá aqui o contrato. E aí funcionou e me possibilitou muitas coisas, né? Ficar no Rio e começar uma carreira e fazer as festas que eu queria, né? Com ritmos novos, e eu fazia muita pesquisa, né, de música inglesa, adorava os breakbeats, depois amei o drum and bass quando surgiu, e acabei sendo DJ de drum and bass de 98 até 2003. Aí a gente pode já entrar aí que entra a fase brasileira um pouco, né? Isso, essa era a minha próxima pergunta. Quando que você decidiu concentrar sua pesquisa em música brasileira e a sua produção também? Porque, na verdade, assim, eu sempre gostei de música brasileira. Eu sempre gostei muito de tocar nas festas dos anos 80, música brasileira. E eu sentia que o movimento DJ tinha um preconceito naquela época com música brasileira. Até hoje, a gente ainda vê isso aí, né? A gente ainda vê alguns caras que tocam bass music brasileira, mas baseada na americana. Se entra uma célula ali do pagodão, diz, não vou tocar isso não. E até hoje existe um preconceito, né? Inclusive, fundar o grupo de DJs de música brasileira, né? Há 5 anos, sei lá, foi também a ideia de juntar e fortalecer essa cena da valorização da música brasileira. Mas, enfim, a história. Eu, como pesquisava muita música inglesa, em 98 eu descobri um disco que mudou a minha vida, que é esse aqui, na verdade. Eu tenho em todas as mídias. Cruded of Mesa, que são, né, os caras austríacos, certo? Mas eles adoravam música brasileira. Uau. E eles fizeram... isso aqui são só remixes deles. E aí eles fizeram um remix do Ronnie Size, que é o Heroes, Cruded of Master Remix, Heroes, Ronnie Size, que é totalmente baseado em bossa nova. E isso explodiu minha cabeça. Nossa, que genial, cara. Os caras lá na Áustria conseguiram pegar a música brasileira e fazer uma coisa tão bonita e misturar com as influências deles. Então aí eu parti para fazer isso. Disse assim, como eu gosto de música brasileira, vamos fazer experimentações. Então, em 98 eu fiz aquela faixa, aquele remix do Mushiba, por exemplo, que juntava o jungle ambient com samba reggae, por exemplo. E eu acho que foi a primeira faixa eletrônica que usou o samba reggae, sabe? Mais tarde, 10 anos mais tarde, eu fiz o primeiro carimbó eletrônico, por exemplo, né? Comecei a me interessar muito pelo carimbó e fiz o carimbó. Inclusive, agora acabei de terminar de produzir o disco da Lia Sofia, que é uma artista muito legal de Belém do Pará. Que legal. E produzi o disco todo dela. Daqui a pouco, dia 26, vocês vão ver o disco. Tá muito legal, muito bonito, porque o conceito é esse. Ela me procurou e disse, olha, eu quero turbinar o meu carimbó com eletrônico e você é o cara. E vamos fazer isso aí. E foi lindo o trabalho, porque acho que todo produtor sonha isso, né? Uma artista tão talentosa que sabe compor, sabe cantar, toca guitarra, toca banjo, manja de teclado. E ela mandava para mim os elementos e eu fechava a música. Eu complementava, fazia programação de batidas, fiz todas as programações de batida, complementava com elementos, teclados, efeitos e tal, e foi perfeito, porque foi um casamento ótimo, porque eu tinha o que ela não tem, né? Ela é uma artista de MPB, não sabe muito essa parte do eletrônico, da pista, do tecnológico, e eu não tenho essa coisa da composição, de cantar, de precisar tocar uma guitarra, eu preciso contratar alguém, entendeu? Então é isso, comecei a misturar desde lá. Mas teve uma coisa interessante, assim, que eu queria falar também, tipo, em 2003 eu fui para Londres. Como eu tocava drum and bass, meu sonho era conhecer Londres, né? Conhecer esses lugares, as festas e tal. E eu me decepcionei muito, por um lado, com o drum and bass, porque em 98 o que me atraiu é que ele usava muito a bossa nova, usava muito samba, o soul, entendeu? O jazz. Só que em 2003 já estava tomado pelos adolescentes machos que
assim, literalmente o baile da Fabric, que era o maior festa de drum and bass. Tinha um sistema de som, inclusive, incrível, assim. Tinha uns lugares que você não conseguia ficar porque o seu crânio fazia com grave, né? Mas, assim, literalmente o baile da Fabric era um monte de adolescente, homem sem camisa no meio, se batendo e tal, e as mulheres em volta, não conseguiam nem entrar ali. Então, era uma cena muito esquisita. E, por outro lado, eu via as festas de breakbeats e tal, com o pessoal mais velho, né? Mais exigente e tal. Então, daí eu parei de tocar o drum and bass, e por outro lado, eu comecei a dizer assim, não vou mais tocar drum and bass, vou criar o meu lance com música brasileira. Por quê? Caiu a ficha numa festa que foi uma das melhores festas da minha vida, que eu fiz em Brighton. Brighton, que é a cidade do Fatboy Slim, que realmente é uma cidade que tem uma luz incrível, né? Porque Brighton é cidade da luz, né? Traduzindo. E lá em Brighton um amigo me viu tocar drum and bass. Eu tocava um drum and bass até mais tranquilinho, que eu tinha um parceiro na minha festa que tocava o pesadão, o rock and roll, e eu tocava o soulful. E aí eles, nossa, esse seu drum and bass é muito bom, a gente nem sabia que existia, porque a gente só ouve essas coisas pesadas da garotada. Vamos lá, vamos fazer uma festa. E aí nessa festa só tinha ingleses, imaginem. E eu rapidamente saquei que tinha uma fórmula que funcionava muito bem ali, que era tocar uma música deles, né, tocar uma coisa que eles conheciam, por exemplo, e tocar uma faixa brasileira. E tocar uma gringa, uma brasileira. E fiquei nessa mistura, e foi um sucesso absoluto, assim, porque, inclusive, é uma história emocionante da minha carreira, porque quando eu acabei, o pessoal ficou aplaudindo uns 5 minutos, e eu fiquei sem graça. Aí botaram todo pra fora do clube, 2 da manhã, né? Todo pra fora, e eu fiquei arrumando. 10 minutos depois, quando eu saí, pisei na calçada, ainda tinha uma galera na rua, começaram a aplaudir de novo. Imagina o reconhecimento. Demais, nossa. E daí eu fiquei pensando, por que tem tão pouca música que mistura, né, o eletrônico com o brasileiro, né? Isso pode ser muito mais explorado, a gente está engateando muito nisso ainda. E aí você começa a perceber que a cena eletrônica que eu acompanhava, eu ia para as festas de techno dos anos 90, sabe? No Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu acompanhava, me interessava, não era muito a minha, nunca quis ser um DJ de nenhum ritmo reto, né? Meu lance era o Miami, o Latin Freestyle, os ritmos negros, o drum and bass, o breakbeats, o dancehall, o hip hop. Mas é isso, eu comecei a fazer as experimentações e daí surgiu primeiro o disco Swing Samba Lounge, que é um disco só de colagens, né, que a gente pode até mostrar alguma faixa daqui a pouco, que é de 2005. E depois, de 2007, o meu disco Misturada, que é esse aqui. E todas as faixas são uma mistura de algum gênero brasileiro com algum gênero eletrônico. Isso aí tem online, quem quiser, ou entra lá no grupo DJs de música brasileira, ou entra em contato comigo que eu mando o download disso aqui, entendeu? Mas era esse conceito de tocar pro povão, da mistura, entendeu? Não sei se dá pra ver aqui. Demais essa capa. Então eu achei ótimo. O desenhista é o Matanza, que é o guitarrista, é o Donida, que é o guitarrista do Matanza, é uma banda de rock. E ele, apesar de não me conhecer, até o jeitinho corcundinho assim, ele reproduziu bem legal, assim. E daí, o que acontece? Daí tem dancehall com samba reggae, tem bossa com drum and bass, tem samba com drum and bass, tem carimbó com house, tem breakbeat com escola de samba. Então tá bem nesse conceito, entendeu? Ele só não teve mais destaque, ele até concorreu ao prêmio de Teen do ano, de melhor disco eletrônico, mas por azar o Marcelinho da Lua concorreu também e ele levou o prêmio. Mas não teve muito destaque. O meu lance sempre foi assim, meu lance sempre foi muito pela margem também, né? Por vários motivos, eu nunca realmente ganhei dinheiro com uma tendência, até porque quando eu invisto numa tendência e começa a virar moda, eu já tô em outra história, entendeu? Então é mais ou menos isso. Entenderam tudo aí? Acho que sim, a gente pode ouvir um som aqui para ilustrar, né?
já que estamos Aham. falando. Jonas, por que você tá tão escondido, cara? Você não vai se mostrar, não? Na real, é você só que não Jonas. tá me vendo, Lúcio. A galera tá me vendo, mas por dificuldades técnicas aqui, a câmera que me foca não tem como mandar pra você também. Então eu tô tipo Lombardi, manja, pra você. É só a voz, assim, né? Jonatas Lombardi. É tipo isso. Ótimo. Lombardi Micheletti, que tal? Lombardi Micheletti. Vamos ouvir sua track aqui. Muito bom tá rindo Tá, com qual vocês. seria? Qual seria? Aqui, Porque eu falei de vários. Eu falei da primeira produção com música eletrônica, inglesa e samba reggae, né? Que é o Shiba Trigger Hit. e é essa que tá no jeito aqui. Vamos ouvi-la? Pode ser? Vamos ouvir, mas tipo, já acelera um pouquinho da introdução, com a introdução grande. Tá, Beleza. pensado pra DJ, né? Então vamos ver o que... Eu já vou começar. Tem um clima que vai rolando no começo, assim, Tá, mas as batidas só entram ali depois de 1 minuto e pouco. tá. Curti o peso dela, viu? É? Oh. Ela é bem ambient, mas tem o samba reggae. Muita coisa roubada do Olodum aí. Boa. Tune in, drop out, I love, pull the trigger. I'm ready to say a truth in blood, alive and well. You push the buttons, standing in line for fire. For the war, my soul. Step chords, beat drums, and singing. Love the children, learn to live with everything I love. Qual o ano da produção, Lúcio? 98. Bota no finalzinho dela, porque ela vai ficando cada vez mais samba reggae. Vou avançar um tanto aqui. E como que você finalzinho. estava fazendo para produzir nesse momento aqui em 98, em termos de recursos técnicos? Sou um pouco nerd. Era fico isso, eu querendo pagava saber. um cara num estúdio. Pagava o cara no estúdio Sim. pra programar pra mim. Tá. Eu levava as ideias, entendeu? Aham. Pois é. É interessante porque, tipo, é um berimbau durão, né? Um sample de uma nota só. Não tem aquela naturalidade, mas já era uma ideia nesse sentido aí, entendeu? Então, mais tarde, em 2006, 2007, foi quando eu fiz o Misturada, aí eu já tinha meu estúdio em casa. Mas nessa época, em 98, eu não tinha nem meu computador ainda, pessoal. E quando eu tava perguntando sobre como você gravava, no fundo acho que eu só queria saber, por ser 98, o quanto de computador vocês estavam usando na produção. Nada. Nada, é isso que eu queria saber. Porque é isso, tinha um sample Akai, tinha um sequenciador, né? E eu também fiz músicas no W30, que era um teclado que tinha sequenciador, né? Tudo nos disquetezinhos. E é isso, só depois que eu fui... instalei o Acid no começo dos anos 2000 e comecei a fazer experimentações. Inclusive, quando eu ainda tocava drum and bass, eu fiz meus primeiros e únicos drum and bass autorais e lancei um vinil de uma forma totalmente independente, né? Deixa eu pegar aqui. Esses dias a gente tava... É esse mesmo, eu ia comentar. A gente viu pra vender numa loja 2001. virtual. Então, assim, totalmente independente. Na época, a Polisson ela estava vivendo de vinis evangélicos, que estava quase falindo, entendeu? Então eu tive que fazer o vinil lá com eles, né? E tal. E aí tive que fazer a capa em outro lugar. Tive que colar as capas uma por uma, eu fiz 500 cópias. E eu tive que... eu inventei na hora uma gravadora imaginária. Eu detesto burocracia, entendeu? Certo. Inventei na hora, não teve nada de registro, de ISRC, nada. E inventei aqui a Smuggler Records, que é uma foto de uma placa de segurança que eu tirei nos Estados Unidos, assim, e peguei a imagem. E tive que fazer o adesivo em outro lugar, colar um por um, entendeu?
e sair vendendo em consignação, que é uma maior trabalheira, né? Vender em consignação. Aí você deixa nas lojas em São Paulo, daqui a pouco você vai, 3 meses depois a loja fechou. Cadê meus 10 discos que eu deixei aqui? Ninguém sabe, ninguém viu, entendeu? Então, e foram músicas feitas com sample, né? Eu trabalho muito com sample. Mas foram brincadeiras, assim, tem um certo humor, porque eu falava eu dizia assim, não, é muito fácil fazer música dark. Então eu vou fazer uma música dark de 2 notas só. E aí essa música se chama The Evil, o mal, né? Aquela coisa do clichê mauzão, malvadão. E daí era estouro na minha festa, a galera gritava, música pesada e tal, mas eu sempre achei isso, fazer música pesada é fácil. Quero ver fazer música sunshine, alegre, leve, isso é um desafio maior. E aí o meu álbum de 2007 foi mais nesse sentido, que já é uma distância incrível, né? Esse vinil é 2001 e 2007 foi um disco realmente todo brasileiro. Nesse processo seu todo de produção, você já deixou claro aqui nas nossas conversas que você trabalha muito com sample, né? Você poderia explicitar um pouquinho mais como é que você opera até hoje? Há quanto tempo que você vem coletando esses samples? Acredito que talvez você tenha uma grande biblioteca de arquivos que você vem fazendo. Se você puder contar pra gente, seria legal. Nossa, 20 anos agora, porque assim, tudo que eu ouço, né? CD, porque eu ouço muita coisa, né? Muita coisa me interessa. Na verdade, tudo que é dançante me interessa. Então, vai desde música eletrônica feita em guetos por adolescentes até música regional, super acústica do Maranhão, né? E tudo que é dançante eu vou ouvindo. Então, é aquela coisa, sempre que vê um som dando sopa ali, separadinho, eu sampleava, ou seja, tirava o pedacinho e ia construindo a minha biblioteca de sons, né? O meu arquivo de sons. Então eu trabalho muito assim, eu vejo um teclado, uma nota de baixo, até um hi-hat às vezes, né? Às vezes até um barulhinho mínimo, ou um som que eu gosto, um leão rugindo, qualquer coisa eu vou organizando nas pastas ali, os loops também, né? Pô, essa música tem um loop limpinho no começo, vou pegar um loop. Isso é muito útil para fazer os edits também. Porque, por exemplo, o edit do Mateus Aleluia foi só pegar um loop e sincronizar, entendeu? Era uma música difícil de sincronizar. E aí tem a ferramenta do Ableton Live, que é o Warping, né? E você pega uma música totalmente fora do metrônomo e consegue deixar ela no metrônomo. Isso é interessante, não é muito difícil de fazer, não. E é muito interessante quando você aprende, porque você pode pegar qualquer música antiga, qualquer música brasileira e botar em cima de uma batida. E esse é muito o movimento dos edits, né? Que rolam, que eu tento fazer. Então, por exemplo, a música, o edit que eu fiz do Caetano Veloso Gente, eu programei certinho, eu programei em cima das notas da música. Só que o bumbo da música original é um bumbo acústico, não tem muito peso. Eu botei um bumbo 808 ali, pesadão ali em cima, batendo em cima, e deu uma cara nova à música. Então, às vezes você tem que programar nota por nota, mas às vezes você pode usar loops, né? E tal. E muitas vezes é legal também usar um loop e botar um kick em cima. Você filtra o grave do loop e bota um kick. E ele já vai soar diferente, entendeu? Então, tudo que eu produzo é basicamente em cima de samples, de pedacinhos de outras músicas. É como se fosse uma grande montagem mesmo. Massa. Uma dúvida que a gente tem é como é que você organiza a sua biblioteca, tanto de músicas ou de samples? Pastas, né? Assim, para tocar, eu já desisti de organizar em pastas. Eu organizo por tags. Eu uso o Tractor para tocar. Então é muito interessante, assim, todos os hip hops, por exemplo, meu HD, tem a tag HHP. Que a tag tem que ser uma tag que é não conhecida com o nome de nenhuma música para vir só aquilo. Mas se for HHPB, você botar HHPB, vem todos os hip hops brasileiros. Se você botar HHP, vem todos os hip hops, entendeu? Se você botar HHP 90, vem todos os anos 90. Então, isso, como eu trabalho com 20 mil músicas no meu HD, para discotecar, isso é a forma mais prática
que eu achei. Então tem todos os códigos, são meio intuitivos, né? Código para música africana, para latino old school, latino com eletrônico, para nordeste, né? E aí para coisas regionais. Só mais a coisa dos samples é por pastas mesmo, tipo FX, kicks, pratos, né? Teclados, ideias de loop, loops inteiros, loops de teclado, notas de teclado. Tem que ter uma organização, né? Tem que ter. Como que é o seu processo de criação? Você rascunha muito? Você faz anotação? Conta pra gente um pouquinho como é que você começa a criação de uma música. Geralmente é muito simples. Por exemplo, a Bahia, o processo da Bahia, quando a primeira vez que eu vi Turn Down for What, eu pirei, né? Disse, nossa, essa música vai estourar muito, né? E ainda nem tinha visto o videoclipe, né? E é incrível também, né? Aquele videoclipe foi o melhor do ano, naquele ano. E aí eu falei, eu vou fazer uma coisa, uma versão brasileira disso, né? No meu estilo. Na verdade é isso. A estrutura é igual, entendeu? As viradinhas. Lembra muito Turn Down for What, mas botando a Bahia, botando a cuíca, botando as coisas do funk carioca também, várias coisas que eu gosto, porque a gente tem tantos elementos aqui, né? Uma vez eu encontrei o Fatboy Slim, que sempre foi um ídolo meu, e o Fatboy Slim já me falou isso, que é uma coisa que eu já pensava, tipo, nossa, vocês têm tantos ritmos dançantes, eu falei, você nem imagina quanto, né? Nós devemos ser o país com mais gêneros dançantes do mundo, e mais instrumentos percussivos criados aqui do mundo. Então, qual é o sentido de ficar... Ele disse assim, eu fui para as lojas aqui de CDs e eu perguntei o que tem de música brasileira, eletrônica. Eles só me mostraram o DJ Malboro, né? Isso aí foi, sei lá, 2005, sei lá. Só me mostraram o DJ Malboro, é isso mesmo? Só tem DJ... Não, tem um movimento surgindo aí, mas o brasileiro tem aquela coisa de meio, né, se basear muito pelo colonizador ainda e acaba não valorizando. Vários amigos produtores, alguns abriram um pouco a cabeça, mas muitos dizem, não adianta, eu não gosto de música brasileira. Mas você nem conhece, cara. Tipo, a música brasileira é aquela coisa, quanto mais você pesquisa, mais você vê que não sabe, que é um universo gigante, e mais você gosta. Então é isso. Então eu tô sempre ligado. Aí eu ouço um disco lá de carimbó e daí, pô, tem esse loop aqui, vou guardar ele para fazer alguma coisa e por aí vai, sabe? É por aí. Vamos falar um pouquinho então das suas fontes de pesquisa. Recentemente foi o dia do DJ, né? E você colocou um texto nas suas redes sociais contando algumas das suas ferramentas de pesquisa, né? Você enumerou aqui SoundCloud, críticos e amantes da música, YouTube com recomendações, Spotify também, indicações de amigos. Gostaria que você comentasse um pouco como é que é a sua pesquisa aí nessas plataformas que você mencionou. Assim, é a pesquisa que todo mundo faz, é porque, né, existe um universo muito grande de toda hora gente fazendo música em casa e lançando e tal, e como a gente é mais voltado para a pista, a gente fica principalmente de olho nessa cena, né? E inclusive é muito interessante essa cena se conhecer e se ajudar. Então há vários anos atrás eu tive eu vi que tinha vários produtores, por exemplo, que gostavam de música brasileira e sabiam produzir música no computador, que estavam desconectados, eles não se conheciam entre si, entendeu? Em estados diferentes. Eu fiz um grupo para juntar eles, foi um grupo pequeno, assim, de 30 integrantes, 40. Eu juntava os caras que eu admirava e que, inclusive, eu dizia, não, esse cara vai longe. É o caso do Omulu, por exemplo. Quando eu vi as primeiras coisas, pô, esse cara vai longe. É o caso do Rafa Dias, né? Que depois fundou a Tocha. E o Rafa Dias revoluciona aqui em Salvador. Inclusive, meus dois produtores preferidos do Brasil, hoje em dia, são dois baianos, né? É o Noise, né? Que é de Paulo Afonso, que tá lá, né, ilhado, numa cidadezinha pequena, mas o cara, pô, até a base de Problema Seu do Pablo Vittar
pessoal veio buscar do Noise, entendeu? O Noise que deu aquela ideia. Por isso que a música Problema C do Paulo Vittar é meio pagodão baiano, né? E o Rafa também é genial, porque ele... As coisas aqui, o pessoal não se preocupa muito com produção, né? Então, o Salvador tem um pouco aquela coisa da música sertaneja. Não, vamos fazer uma versão ao vivo mesmo aí, tá bom. Pessoal, a gente grava um show nosso e o pessoal bota na rádio. E o Rafa vem com aquele know-how de, não, vamos produzir bem ali no Ableton Live, usar os timbres legais, sabe? Se preocupar com a engenharia sonora, se preocupar com a mixagem, né? Que é os elementos da faixa serem... É engenharia sonora, na verdade, né? Uma mixagem boa. E daí é isso. Mas qual foi a sua pergunta mesmo? Agora eu me perdi. Não... Como é que você usa essas plataformas para pesquisa, né? O SoundCloud. Sim, Então, principalmente isso. Então, esse grupo foi tipo assim, pô, essa galera tem que se conhecer, tem que trocar, né? Tem que trocar. E daí muita gente trocou e começaram a rolar pontes, assim, né? Recife, São Paulo, Rio Grande do Sul. E principalmente pesquisando quem está nessa sintonia aí de fazer uma música nova, de fazer uma experimentação, né? E a música brasileira real é isso, é por trás desse universo aí pop, rádio, TV. Então, a responsabilidade do DJ, no texto eu falo muito isso, é ser o curador disso, é pesquisar e ouvir e buscar o que tem de bom e mostrar o que tem de bom, né? E assim, muitos artistas não se tocam ainda como o DJ pode ser importante. E até músicos não se tocam como o DJ pode ser um complemento ao trabalho dele. E muitos músicos, infelizmente, veem o DJ como uma competição, e não é, na verdade. O músico só tem a aprender com o DJ e vice-versa, né? Então, a pesquisa é essa, e quando eu viajo também, porque eu viajo muito, graças a Deus, minha profissão me permitiu viajar por muitos lugares do mundo, é interessante que hoje em dia não existe mais a loja de disco, né? Antigamente a loja de disco, mas você estava sujeito ao que a indústria escolhia para vender para você, né? E hoje em dia é muito impressionante, não existe mais interesse em loja de disco, a não ser que você vá querer peneirar em algum sebo, uma antiguidade, mas para você pesquisar música nova, você tem que achar os DJs daquela cidade. Então eu fui para a África do Sul, né? Vamos conectar com os DJs. Quem são os DJs? Eles vão te passar ali um MP3, as ideias, a história, entendeu? Porque cada lugar tem a sua história, né? Salvador mesmo tem uma cena dos anos 2000 de hip hop que é totalmente underground, até do pagodão, as primeiras experimentações de pagode eletrônico. É uma coisa extremamente mântrica e repetitiva. Tem uma cena que nem saiu daqui, ninguém conhece, entendeu? Mas assim, pesquisar a cena local, apesar da internet, toda essa globalização, é muito melhor localmente e entrando em contato com os DJs locais mesmo. Jonatas, vai falar algo? Nesse contexto de estar conectando pessoas, você criou o grupo de DJs de música brasileira. Você já mencionou ao longo da sua conversa algumas vezes, mas talvez quem está acompanhando aí não sabe exatamente, embora eu veja aqui que tem vários membros desse grupo acompanhando aqui o chat. Tô vendo aqui de imediato o Telefunk Soul tá aqui, a Mary Brill, eu sei que eles fazem parte do grupo. Conta aí pra galera de que se trata esse grupo, pra galera saber. Na verdade é um grupo para unir, para valorizar a música brasileira e de pista, né? Valorizar os DJs que prestigiam a música brasileira. E assim, eu na época eu pesquisei, não existia nada parecido, assim, não, tem que criar um e tal. E acabei vendo que não é fácil fazer um grupo, né? Porque você tem que manter ali, e eu chamei várias pessoas para dizer, olha, vamos fazer um grupo junto, o grupo é nosso. Mas por eu ter fundado o grupo, as pessoas sempre trataram, não, o grupo é seu. Não, o grupo não é meu, o grupo é nosso. Essa ideia de o grupo meu, a cena minha, a ideia é minha, o gênero é meu, isso aí destrói a ideia de coletividade. Então, eu nunca quis fazer esse tipo de coisa, entendeu? Ou seja, quanto mais uma cena abraçar ali uma ideia, mais aquilo vai ter futuro, mais aquilo vai ser democrático, né? Mais aquilo pode crescer. Então a ideia foi essa. E é difícil moderar um grupo, porque você tem que manter ele limpo, né? Porque ele tem um conceito.
E eu já cheguei até a fazer algumas inimizades, não inimizades, mas umas indisposições de gente dizendo, não, você tá autoritário no grupo. Não, não quero ser autoritário de jeito nenhum, mas tem que ter organização, entendeu? Até aqui vale, até aqui não vale. Por exemplo, é um grupo de troca de música, basicamente. Então, não é, muita gente chega lá, acontece toda hora, não, divulgando o seu trabalho, mas não oferece para os DJs. Daí eu digo, olha, aqui é um grupo para DJs, então se você oferecer o download, vai estar na mão dos DJs no Brasil inteiro e no mundo inteiro também. Então, é interessante para você considerar o DJ. Você não tem que chegar aqui querendo vender a sua faixa, porque não existe mais isso, na verdade, principalmente para DJs, né? Então, eu não acredito em venda de fonograma. Mas é isso, é um grupo que tem as regras e às vezes é difícil manter, porque você tem que manter aquilo limpo, não pode ter muita poluição, muita coisa, senão as pessoas desinteressam. E eu fico alegre, fico muito feliz que pessoas como Taíra DJ de São Paulo dizem, Lúcio, eu só entro no Facebook para ver o grupo. Eu nem entro, nem tenho mais saco com o Facebook, mas o grupo, sabe, sempre tem coisa legal que vale a pena, você está conseguindo manter o nível, é muito legal. Então é isso, eu digo, não, mas eu até falei para ele, não só eu tenho um grupo ali me ajudando, mas realmente eu gostaria que as pessoas colaborassem mais, usassem mais o grupo, trocassem mais, e tem caminhado nesse sentido, tá indo bem o grupo, tem 5 anos agora o grupo. Muito 4 massa. anos. A nossa amiga Mary Brill, que está acompanhando aqui, diz que baixou quase tudo do e-transfer do grupo. A gente conseguiu, né, graças ao Gaspar Muniz, né, que mora lá em Nova York, é filho do Vic Muniz, que é um artista sensacional. Ele deu de presente para o grupo. A gente tinha esse grande problema, né, porque a gente subia para o WeTransfer e vencia em uma semana. E os outros lugares para guardar, nem sempre, né, às vezes vai lá, as grandes gravadoras tiram do ar, e ele até deu um storage para a gente lá, que é o nosso arquivo, e realmente vale a pena ir lá explorar, que tem muita coisa interessante. E que conta uma história, né, de uma evolução da música brasileira. Muito bem. Por falar de evolução de música, e no caso da sua carreira, né, a gente vinha traçando aí, né, alguns passos da sua discografia. Você falou dos seus álbuns. Não sei se você gostaria de acrescentar algo, mostrar algo a respeito do Misturada. Ou se a gente já vai um pouquinho mais para frente e pergunta sobre projetos que vieram depois. Assim, eu tenho o meu sonho é fazer um álbum por ano, mas eu sou tão devagar nisso, eu sou tão tartaruga nisso, que eu ainda não me dediquei a isso. Então acaba que eu só tenho 3 álbuns hoje em dia. O primeiro, 2005, que é um álbum que brincava com os retalhos, né, musicais, mas já tinha muita coisa brasileira. Mas é toda uma colagem de pedaços de música mesmo. E que era muito inspirado também na estética anos 60, né, esse álbum. Não sei se vocês ouviram alguma coisa dele. Ouvimos, separando algumas coisas aqui. Não sei se quiser tocar alguma, vamos tocar, porque esse aí foi o primeiro disco que eu organizei, assim, inclusive foi lançado fisicamente na Ucrânia. Aconteceu o seguinte, uma gravadora me procurou, vendeu, e rolou aquela malandragem assim, ó, vendeu só isso aqui, toma isso aqui, você não acompanha muito bem, tem que aceitar aquela merreca que eles dão. Mas enfim, eu estava ainda aprendendo muita coisa sobre essa burocracia, e acabou sendo vendido fisicamente só na Ucrânia. E bota aí alguma coisa dele. Berimbês, pode ser? Berimbês, boa. Pode ser. Só repassa o nome do disco pro pessoal se ligar. O codinome era Dr. K, Dr. K, Verdade. Swing Samba Lounge, tudo junto. E tinha várias faixas muito brasileiras como essa aí, por exemplo. Essa é uma faixa muito mágica para mim, porque em vários lugares... teve uma festa uma vez que eu fiz no Sesc Pompeia, que era Ritmos do Mundo, e a galera tava curtindo muito som, mas quando eu botei essa faixa, que eu tinha certeza que ninguém nunca tinha ouvido, todo mundo gritou, sabe? É uma faixa que funciona muito bem, é muito simples, né? Tanto que eu vi um pedacinho, o pessoal já vai sacar mesmo o groove dela, a ideia dela. Vou soltar Bota aqui. Aí. Tá bom. Os tempos do Luciano Perrone.
É um italiano que gostava de música brasileira. Em 2004, né? É mais ou menos essa ideia, entendeu? E isso funciona muito bem lá fora também, né? Muito massa. E daqui a gente foi pro Misturada, né? A misturada é 2007. Vamos, toca um pouquinho o ritmo bom. Tem aí o Eu ritmo bom, que é o adoro. carimbó. Adoro essa A gente faixa. gosta muito, Lúcio. A gente toca Deixa eu só bastante contar a história por do aqui. ritmo bom, então. Fala aí. Eu fui lá na feira nordestina do Rio de Janeiro, de São Cristóvão, e daí tinha um repentista, um senhorzinho, que era repentista. E, na verdade, o repente, o pessoal confunde com embolada. O desafio embolada é no pandeiro e é uma coisa dinâmica. E o repente é um lamento sertanejo. É uma coisa soa, assim, uma coisa quase melancólica, na viola de 7 cordas, né? E aí eu vi que ele tinha uma voz muito legal, e vi também que ele já tinha feito uma faixa com a Daúde, que é o Sete Meninas, e fui atrás dele, e ele foi impressionante. Eu fiz a letra da música e levei ele pro estúdio. Eu disse: quanto é que o senhor me cobra? Ele me cobrou R$300 para gravar. E ele falou assim: eu nunca cantei tão rápido assim na minha vida. Daí a gente tinha que fazer vários takes, que ele não estava acostumado a cantar rápido. É quase um rap, né? Então bota aí um trechinho, sei lá, do meio pro final. A introdução é muito boa, a gente precisa ouvir a introdução. Então bota aí. Pode bota aí. ser? Pelo Pode. nosso querido Brasil. Solta um bombom bem brasileiro, LK. DJ Isso, LK aí. filtrado. Assim que eu gosto. Assim. Agora bota uma base de carimbó envenenada e vamos lá. Vamos ouvir nosso som que o Brasil é a nação que tem mais ritmo bom pra nós dançar nesse festão. Vamos ouvir nosso som que o Brasil é a nação que tem mais ritmo bom pra nós dançar nesse festão. Violinha sertaneja. Que tem mais ritmo bom pra nós dançar nesse festão. Só não dança quem não quer. Só não dança quem não quer. Tem um samba de raiz, o de rodo amarrado, de beck, o de morro, partido alto afamado. Então, só pra galera se ligar, né? Essa música aqui faz parte de um álbum que se chama Misturada. De 2007. Quem quiser o download, só falar comigo, tem lá no grupo DJ de música brasileira também. É só procurar no Facebook e pedir para entrar. Maravilha. Pessoal, vocês que estão aí no chat acompanhando, a gente já atravessou aqui 1 hora de programa, então eu acho que mais um pouquinho a gente vai encerrar, né? Não vamos abusar da bondade do Lúcio K, mas ainda tem aquele prazo ainda aí para alguém perguntar alguma coisa, mandar um salve, contar alguma experiência aqui. Por exemplo, nosso amigo Vilas aqui, ele contou que na época de República, acho que ele morou em República, imagino que seja época de faculdade, né? O pessoal ouvia muito uma mixtape sua, então é aquela coisa, Qual? né? Qual? Vamos ver se ele responde aí. E tinha umas mixtapes, já na época do Drum and Bass, tinha uma mixtape que era um Drum and Bass brasileiro, né? Tinha uma Tropical Vibe que ficou muito famosa. Ele falou aqui que foi em 2010 e escreveu 2010 Mix de Mashup. mashups ao vivo. Aham. É isso aí. Então os mashups eram muito interessantes, porque eu criei essa forma baseado num DJ que eu gosto muito, que ele disse que não é DJ, mas ele é DJ. Um dos melhores do mundo, assim, é o Girl Talk.
Tem até um documentário, né? documentário que fala muito sobre ele, que é o RIP, a Remix Manifesto, que fala muito a trajetória dele. Então, ele criou lá, ele é meio nerd, ele criou essa forma de misturar bases com acapelas, e eu fiz isso do meu jeito no Ableton Live. Então eu trabalhava com track só de instrumentais da música pop e outro só de acapelas, né, e vozes, e ia improvisando. Então deve ser essa mixtape, que inclusive bateu o recorde na época no SoundCloud de mixtape brasileira, com 50 mil audições e tal. Muito bem. Legal que a gente falou aí de coisas que você fez em 2007, né, 2005. Não sei se vamos dar um salto temporal muito grande, mas acompanhando o seu trabalho, mais recentemente você se envolveu aí num projeto, numa iniciativa que é a Máfia do Dendê. Sim. E se você puder contar isso pra gente, eu acho que seria legal, porque está mais próximo aqui do presente, Sim, algo que está exatamente. acontecendo, né? Foi lançado agora no final do ano passado, e a ideia foi essa, foi procurar. Tem uma garotada aí, o próprio Noise Man, né, que é o Lucas Felipe, que produz muito bem. O cara faz uma música eletrônica pesada e emocionante, entendeu? Eu sempre fico emocionado, sempre digo pra ele, cara, você consegue fazer, eu não consigo fazer isso. Uma música emocionante, entendeu? E assim, eu vi que tinha muitos talentos, eu vejo que tem muitos talentos surgindo aí, e juntei, assim, os produtores preferidos, até já meus amigos das antigas, Mauro Telefunk Soul, Lorde Breu, e principalmente uma galera mais jovem que está surgindo aí, e mostrando que em várias cidades dentro da Bahia existem produtores aí com potencial muito grande, que usam ritmos locais, buscam uma personalidade local, entendeu? E acho que isso é muito interessante da gente explorar e incentivar, né? E principalmente quem está aqui há mais tempo, né? Incentivar a gente chegando e tal. Então foi basicamente essa ideia. O conceito é produtores só da Bahia, e a maioria das faixas tem influência assim do pagodão ou até do arrocha, mas misturado com coisas eletrônicas pesadas, com trap, sabe? E quem quiser ouvir, qual que é o caminho para chegar até a Máfia do Dendê? Máfia do Dendê, bota no SoundCloud, Máfia do Dendê, ou no Bandcamp também, tá tudo lá para baixar, entendeu? É muito interessante, porque acho que é um marco aí dessa iniciativa da música eletrônica baiana, né? Que tem tantos representantes legais aí, como o Mauro, o Marral, o Rafa Dias, né? E vários aí que ajudam a subir o nível da produção musical brasileira para a pista, né? Que a linguagem da pista é realmente diferente. Eu, como produtor, eu digo que produzir para ouvir em casa e para uma pista é totalmente diferente. Eu não consigo fazer os dois. Ou você direciona para um, ou direciona para outro. Porque a pista são outros elementos que tem que ter o destaque principal, e tem que ser uma coisa mais limpa, com mais punch, né? Não pode você acumular muitas camadas, que a coisa meio se perde, entendeu? Muito legal. Aula aqui, grande aprendizado. Fala, Rose. A gente acabou nem comentando, fomos falando de vários outros assuntos e foi muito legal. Mas gostaria de saber de você, Lúcio, se você poderia comentar um pouco de como anda a cena para os DJs agora na pandemia, como é que está a sua rotina. Comenta um pouquinho aí sobre isso. É bem complicado, assim, os DJs estão tendo que estão tendo que arranjar soluções alternativas, sabe? Um DJ amigo meu, Seu Muniz, lá de BH, por exemplo, ele bolou uma assinatura, né? Receba todo dia uma música né? Músicas novas ou músicas no estilo que você gosta. Uma assinatura, você paga, sei lá, R$5 por mês, você recebe toda semana um pacote de músicas ou indicações. Então, muitos DJs também partiram para ser mais jornalistas musicais. A coisa da live, alguns mostraram muito talento para live
e até conseguiram e conseguem ganhar algum dinheiro, o que eu acho incrível, porque eu nunca consegui, não vejo muito como. Eu sou um cara muito de ficar aqui. O meu lance não é aparecer muito, né? Inclusive já tive. Às vezes é um problema para o DJ, quando você está num palco e tem 4.000 pessoas e você entra e as pessoas ficam olhando para você e dá vontade de dizer assim: ó, pessoal, não fica olhando para mim não, dancem entre vocês aí, tá? Eu vou botar o som. Então, às vezes é difícil. Você tem que, às vezes, né, falar mais no microfone, interagir mais. Mas o meu lance é ficar no estúdio aqui fazendo minhas coisas. E o meu prazer é ver as pessoas se divertindo pelo mundo, ir para uma festa e ver um negócio tocando, sabe, meu, e as pessoas curtindo, ou as pessoas dando um feedback legal em outros países. O Misturada mesmo, quando eu fui para fazer a turnê na Alemanha, na Europa, e passei a Alemanha, tinha uma festa lá que eles tocavam música do mundo inteiro, e as pessoas já pediam, ó, chegavam para pedir, já era, algumas coisas do disco já eram hit na festa. E eu achei incrível, né? Tipo assim, porra, no Brasil nunca aconteceu isso, mas aqui na Alemanha as pessoas sabem o nome da música, pedem a música, né? E conhecem você. É muito interessante. Então, quando você produz, você tem essas surpresas. Você nunca sabe a surpresa que aquele seu filho vai te proporcionar. É um belo dia, uma produtora holandesa pode fazer contato com vocês e querendo botar a sua música numa publicidade, como aconteceu com o Bahia, né, numa loja de roupas norte-americana. Então é isso. Meu lance é fazer as coisas aqui na minha e daqui também que eu puder incentivar toda essa evolução musical, toda essa cena musical, porque é muito importante a pista, né? E a pista se perdeu na pandemia. E assim, ainda bem que eu consigo me salvar, eu faço muita mixagem, masterização, e no meu tempo vago eu procuro criar coisas minhas novas, né? Então tenho muita coisa para fazer aqui. E essa coisa de trabalhar com sample é muito doido. É um trabalho infinito, porque às vezes eu não tenho tempo de cortar ali o pedaço que eu quero e vou botando na pasta. Tem as pastas assim, samplear, que é infinito ali. Você podia ficar 2 anos inteiros ali separando os pedacinhos e tal para botar na livraria e tal. Mas assim, eu em breve vou até lançar vai completar 1 ano aí do lockdown mesmo, né? E da quarentena de 1 ano. E daí eu vou até perguntar para os DJs quais foram as alternativas, quem é que está, né, com ideias novas que estão funcionando, porque se eu tivesse a minha renda só de ser DJ, eu estaria numa situação bem pior. Então eu queria saber até mais de pessoas que só são DJs, entendeu? É muito difícil ser só DJ no Brasil, né? Então agora... Surgiu uma dúvida aqui para mim, meio administrativa, talvez. Você comentou aí de uma loja norte-americana, né, que pediu uma música sua. É você também que faz esse contato com quem quer comprar suas músicas? Você também faz contrato? Sim, não, é direto. Eles geralmente mandam o contrato direto. Então, aconteceu de ano passado, essa música Bahia, um cara lá da Alemanha ligou, foi a maior suspense, a maior tortura. O final não é feliz, mas foi motivador, porque o cara disse assim, ó, temos essa agência aqui de publicidade, a gente quer fazer um comercial de uma bebida muito famosa, numa praia lá em Cuba, e a sua música é muito legal, porque é uma música latina, é atual, é interessante, é dançante. A gente quer fechar, desculpa, mas a gente só pode oferecer 10 mil euros para você. Imagina, em plena pandemia, vamos lá, né? Pô, não, tá ótimo, só que tem um problema, o anunciante está em dúvida de sua faixa e outra faixa, então espera aí que eu já te dou. E ficou me enrolando, já te dou a resposta, ficou me enrolando 1 mês, aí depois chegou, não, o anunciante escolheu a outra faixa. Mas por um lado foi tipo botar, né, o doce na boca da criança e tirar. Mas por outro lado foi motivador, porque eu disse, não, eu tenho que continuar fazendo faixas, né, porque quem sabe isso, eu quero que isso role futuramente. Quanto mais faixas eu fizer, mais vai ter possibilidade de rolar isso, né? Massa. Bom.
Lúcio K., eu gostaria de agradecer a sua participação, né? Nesse momento de crise, como você mesmo acaba de colocar aqui, um momento muito delicado, você separou aí o seu tempo para poder dialogar com a gente, trocar informação, compartilhar seus conhecimentos. Então a gente só tem a agradecer, estamos muito honrados. Seja muito bem-vindo aqui em nossas transmissões, em nossos programas. Quem sabe num futuro breve a gente vai poder fazer mais coisas juntos. Sim, muito legal a iniciativa de vocês, que vocês também conectam, vocês também incentivam, vocês também distribuem informação, cultura, conhecimento, né? E é isso, tamo junto pro que precisar e vamos nessa, que se unir é sempre a saída, né? É isso aí. Muito obrigada, então, mais uma vez, por receber a gente aí no seu estúdio. Obrigado a muito vocês. massa. Qualquer coisa, entre em contato comigo. O Instagram é Lúcio_K e o Facebook é DJ Lúcio K. Muito bem. Arrasou. Tem um pessoal aqui que está mandando um abraço para você, falando que é seu fã. Por exemplo, aqui o Lavigne, que faz parte ali do grupo de DJs de música brasileira também. Ah, Então, legal. Um abraço. Muito obrigado, viu, Lúcio? Uma ótima noite para você. A gente reforça aqui que toda quinta-feira à noite a gente está online aqui com esse programa. Então, você fique à vontade aí para também indicar para a gente aí mais pessoas que podem estar participando. Você já falou Sim. aí de alguns toques a respeito disso. Futuramente espero poder conversar mais com você e aceitar suas sugestões. Valeu demais, Valeu, Lúcio. Jonatas. Valeu, Rose. Até a próxima. É isso aí. Então, onde eu tô tirando o Lúcio de cena aqui, pode dar um tchauzinho assim, Lúcio. Aí, valeu. O microfone do Lúcio vai continuar aberto, mas ele tá saindo de cena. Só agora que eu e Rose, para dar um tchau para vocês também, agradecer. A gente vai pensar aqui rapidamente para onde vai o raid. Então vamos lá acho que o Dub Strong, né? Exato, Pode ser? Oh. Tá no jeito aqui. Salve, salve, Panda Índio, Vilas, Nel Ferreira, o Coroinha, a Mary Bril, todo mundo aqui que interagiu no chat aqui durante a transmissão. O Telefunk Soul também passou por aqui. A gente dá um salve para vocês e valeu demais pela sintonia. Rose, eu vou deixar só você em cena agora e aí você despede da galera. Eu tô saindo. Falou, pessoal, até semana que vem. Aproveita, Rose, e chama o pessoal aí para suas coisas que você vai fazer no sábado. Ah, realmente. Vamos aí. Só vou dar o spoiler aqui que a Mary Brill pediu. Semana que vem o nosso convidado é DJ Yuga. Boa. Também aqui um querido da comunidade aqui da Twitch. Vocês devem conhecer e acompanhar. Então já fica aqui o convite para a próxima semana, Chama na Chincha com o DJ Yuga. A gente agradece mais uma vez a sintonia, a interação de todo mundo. Tamo junto aqui nessa plataforma. Só para Obrigado, todo mundo. Aê, valeu! Só para deixar o convite, então, nesse sábado, às 14h, eu faço meu programa Digestiva na programação da Humanas TV. Às 18h toco também no Bolachas Recheadas. E às 22h vou tocar no Pira Coletiva. Tá bombástico esse fim de semana. Vamos que vamos, galera. Trilogia. Então falou, pessoal, vou soltar a vinheta aqui e ao mesmo tempo soltar o raid. Boa noite para quem é de boa noite, até a próxima. Falou! Valeu. Chama na Chincha! Chama na Chincha. Música, informação, bate-papo e chambração. Nas noites de quinta-feira, a partir das 20 horas. No canal Tocaia TV. Chama! Na Chincha!